Tempos difíceis, tempos difíceis. O tema da reflexão dessa noite é retornando ao primeiro amor, voltando ao primeiro amor. Lá no livro do Apocalipse, Jesus envia uma mensagem a uma igreja. Ele envia 7 igrejas na Ásia Menor. Uma delas é a igreja de Éfeso. E ele elogia a igreja de Éfeso, mas ele faz uma crítica. Ele fala: que pena que vocês abandonaram, esqueceram do primeiro amor. Que pena. Trabalham bem, mas que pena. Eu quero ler esse texto com vocês lá em Apocalipse 2. São 2 versos, o 4 e o 5. Apocalipse 2, versos 4 e 5 diz assim. Volta para mim o 3, faz favor, Felipe. Então, vai no 2. Eu acho que vai ter que ser isso. Ele fala assim, isso é Jesus falando para a igreja. Aqui, presta atenção. Ele está falando para a gente crente. Ele está falando para mim e para você. E ele fala assim: eu conheço as suas obras. Aqui, eu sei o seu trabalho, o seu empenho, o seu trabalho árduo. Eu sei da sua perseverança. Sei que você nem tolera maldade, nem homens maus. E que você já pôs à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas que não são. E descobriram que eles eram impostores. Eu sei quem vocês são. Vocês têm perseverado, igreja de Éfeso. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome. E você não tem desfalecido. Segura aí. Não põe agora não. Volta aí. Tira aí. Que beleza. Bater palma para a igreja de Éfeso, hein? Bater palma para a igreja de Éfeso, hein? Que igreja maravilhosa. Mas o versículo 4 diz assim. Põe agora. No entanto. Contudo, entretanto, contra você eu tenho uma coisa. Vocês abandonaram o primeiro amor de vocês a mim. Olha que coisa triste. Põe no 5. Portanto, já que se abandonou o primeiro amor, ele bateu palma para eles. Mas vocês abandonaram o primeiro amor. Lembrem-se de onde você caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava lá no início. Pelo amor, meu Deus do céu, que igreja maravilhosa. E Jesus está falando para eles assim: arrependam-se, voltem a fazer o que vocês praticavam. Sabe o que ele está falando? Não é execução, to do, vou fazer alguma coisa, não. É me amar de verdade. Essa é a obra que vocês precisam voltar a fazer. Portanto, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, eu virei a vocês e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Uma igreja poderosa em obras. Desfocou. Perdeu o primeiro amor. Vamos orar. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe com a leitura desse texto, com a reflexão que vamos fazer ao redor dele. Em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto revela um perigo muito grande para mim e para você. De vez em quando eu fico pensando assim, eu falo isso com o conselho e faço com alguns de vocês. Puxa vida! Nós fazemos isso, fazemos aquilo outro, fazemos aquilo outro, fazemos aquilo outro, fazemos aquilo outro. Uma igreja que faz. Hoje tivemos um testemunho aqui de que estamos sustentando uma família missionária, uma delas, né? Lá na Europa, fazendo um trabalho num país onde a fé acabou. Igrejas têm sido vendidas para se tornarem boates. Não, é só googar. É só googar. Vocês vão achar a questão do cristianismo na Espanha em especial. Isso é um perigo para mim e para você. Porque nós estamos fazendo coisas, e muitas vezes ocupado em fazer coisas. E as coisas de Deus, hein, pessoal? Ocupado em fazer até as coisas de Deus. E ainda assim, nós temos o risco de perder o foco. De perder o nosso amor por Ele. Nosso Pai, que coisa triste. Sabe aquele primeiro amor que é a centelha? E que às vezes a gente
também, eu vou fazer uma nota de rodapé aqui, vem comigo. Nota de rodapé. Acontece também nas nossas relações, hein? Um com o outro, em especial as relações conjugais. A gente tem aquela centelha do primeiro amor, de repente, tira o foco e a gente passa a esquecer dele, e isso vira uma situação tão triste, tão triste. Cabe para você também, tá? No seu relacionamento conjugal, de não perder essa primeira centelha, essa coisa que nos impulsiona a dizer, ai, como eu te amo. Precisamos voltar aí. Fecha a nota de rodapé, porque eu vou voltar aqui para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ele fala assim, vocês são muito bons em fazer coisas, mas vocês esqueceram do amor que tiveram comigo, daquele primeiro momento, que a alegria e dedicação que vocês estavam vivendo para comigo. Sabe, esse amor que arde em gratidão pela graça que nos alcança. Meu Deus do céu, eu fui alcançado pela graça. Perdemos o amor, a compaixão por aquele que passa ao nosso lado, indo na direção da perdição, e perdição eterna, hein? Nós perdemos essa coisa de cuidado daquele que não é salvo, que não foi achado como nós fomos. Perdemos também o amor uns pelos outros, da família da fé, aquele amor genuíno e fraternal. Eu preciso refletir nessas 3 áreas que eu meio que citei agora, que eu quero deixar claro. A primeira é o nosso amor por Jesus e a sua graça. Se você não voltar, o seu candelabro será retirado. Não sou eu quem disse. Você precisa voltar para ter uma compaixão para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, que estão marchando para o inferno do seu lado, e você é insensível a isso. Eu vou terminar, o terceiro ponto vai ser o amor genuíno, fraternal, uns pelos outros, pela igreja, a família que Ele nos deu. Eu quero então começar essa nossa reflexão falando pelo amor, pelo Senhor Jesus e por sua imensa graça. Pessoal, se a gente esquecer disso, nós vamos continuar achando que está na nossa responsabilidade acabar a nossa carreira. E tenho certeza que se eu falasse com o seu Eurico e Dona Nájera, que já estão nessa carreira, a maioria de nós, mais velho que a maioria de nós, mais tempo que a maioria de nós tem de vida, eles vão falar a mesma coisa de quão é a graça de Jesus, o amor desse Deus que os alcançou lá atrás e que nos alcança aqui. Ele citou um homem de Deus, presbítero Abdenego Lisboa, o pai aqui do Apeles e da Biga que estão aqui, um homem que deixou um legado de fé também. Eu tenho certeza que ele falaria, já falecido, na década de 70, o senhor Abdenego faleceu. Foi, né? E aí eu falo assim, deixou um legado, tenho certeza que falaria, mas nós estamos falando para nós, ou para mim e para você. Alguns que estão chegando agora, essa graça enorme de Jesus que nos alcança. Sabe aquele amor que nos toma de alegria? Aí eu preciso lembrar e trazer à memória quando eu era longe de Jesus. Quando eu era uma pessoa distante do amor de Deus. Éramos pecadores separados de Deus. Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo diz assim, capítulo 2, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, põe o 5 então, já lemos essa parte aqui, né? Nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça somos salvos. Esse amor inicial, que Jesus vem e nos alcança, essa iniciativa exclusiva dele em vir buscar, me buscar, te buscar. Aqui, nós precisamos valorizar isso. Eu trazia a memória. Meu Deus, eu era um pecador indo para o inferno. Jesus me salva. E esse primeiro amor precisa reacender em nós. É Deus que nos atraiu. É Ele que nos atrai e continuará atraindo, porque a obra é dele.
Eu só preciso responder favoravelmente a isso. A obra é dele. Por isso que ele fala lá com a igreja de Éfeso: eu tenho uma coisa contra vocês, uma coisa eu tenho contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. E o primeiro amor é Jesus Cristo e sua imensa graça. Sabe, entender como que ele nos alcançou, por sua graça infinita, seu perdão maravilhoso, seu amor enorme que nos alcançou. E sabe, quando eu reconheço isso, eu reacendo um amor por ele, com alegria, gratidão da minha parte. Eu preciso lembrar disso, que eu fui alcançado imerecidamente. Eu recebi graça, porque o que eu merecia era a morte. Mas é comum, sabe, pessoal? Porque esse é o verdadeiro sentimento, mas é comum na nossa rotina, nesse tempo nosso, as preocupações da vida, elas muitas vezes tiram o nosso foco e o nosso amor pode esfriar por Jesus. Essa vai ser a minha chamada para você e para mim nessa noite desse domingo. A nossa devoção pode se tornar algo mecânico, rotineiro, tornar algo sem gosto, sem o mesmo fervor do primeiro amor. É isso que Jesus está falando com a igreja de Éfeso. Eu preciso do fervor do início. E se esse tempo de hoje, essa agitação nossa, esses nossos afazeres incontáveis, que nós não temos tempo para Deus. Você tem tempo para tudo. Leva os meninos para o balé, para o inglês, para o futebol, para o piano, sei lá de quê. Mas não traz os meninos para a igreja, porque não tem tempo para Deus. Estou cansado demais, porque o fim de semana a gente foi para o clube e acabou que eu cansei demais. Eu não tenho tempo para estar ali investindo com Jesus, na minha intimidade com Ele, porque eu estou agarrado nos meus Instagrams. O novo agora é o Telegram, é isso? Telegram, sei lá o quê. A gente só fica ali, não tem tempo para Jesus. Isso é conversa fiada da sua parte. E a palavra do Senhor fala com você hoje nessa noite. Aqui, ó, para mim. Arrependa-te. Olha onde você caiu. E volta. Senão eu vou retirar o seu candelabro. Eu não posso pregar outro evangelho. Se você diz que não tem tempo, é porque a sua prioridade não é Deus, nem o amor por Ele. Eu sinto muito informá-lo disso. Quando nos afastamos de Jesus, a gente volta a viver o ordinário, o medíocre. Adoro algumas palavras. Quando eu falo assim, eu sou incompetente para pilotar um avião. Graças a Deus. E eu encho a boca e falo assim, eu sou incompetente para isso. Porque às vezes que eu não uso essa palavra, e por teimosia acho que posso ser competente, sempre é um desastre. Às vezes em casa eu vou consertar um eletrodoméstico. Eu acho que eu vou dar conta. Eu desmonto o eletrodoméstico, eu tiro foto. E quem diz que eu consigo montar a porcaria de volta? Tirando foto e filmando. Aí o Lê sempre me socorre, né? O Alessandro me socorre com algumas coisas. Mas deixa eu falar com vocês, incompetência é muito bom para você assumir o seu lugar. Agora, cuidado para não viver na mediocridade, no ordinário. Precisamos relembrar da nossa salvação, trazer à memória todo o amor que foi colocado para me salvar e para te salvar. E de forma livre e gratuita. Não esperou você ficar bonzinho para te salvar, não. Ele não espera ninguém ficar bonzinho, agora eu vou salvar ele. Não. Ele te salva do jeito que você é, fedorento, todo errado. E Ele te ama. E sabe de uma coisa? Ele nos ama. E Ele nos ama. Lembra de que quando Cristo nos salvou, uma vez na história, lembra daquela cruz? Agora lembra que Ele nos salva hoje? Pessoal, a salvação é um processo. Jesus nos salvou, Ele nos salva e nos salvará. É um processo que acontece debaixo desse sol.
Ele nos salvou em Cristo Jesus naquela cruz maldita, mas bendita para nós. Ele continua nos salvando à medida que Ele nos chama a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Abre para mim Filipenses 2,12. Filipenses 2,12. Essa é a salvação de hoje para nós. Filipenses 2,12 diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Assim como vocês obedeceram lá no início, agora muito mais na minha presença, ponham em prática. E a tradução da Revista Atualizada fala assim, desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor. Deus continua nos salvando no processo de santificação. E Ele fala assim, Ele nos salvará ainda no seu retorno triunfal. Põe isso na perspectiva, em nome de Jesus, para que o seu amor seja reacendido na noite desse dia. Arrepende-te de onde você estiver. Você precisa refletir desse grande sacrifício de Cristo por nós. Sabe para quê? Olha para mim. Para que a gente possa novamente nos maravilhar com a sua misericórdia infinita, o seu amor extraordinário, a sua graça maravilhosa, a sua compaixão ímpar e o seu perdão bendito que nos alcança hoje e nos alcançou na nossa história e nunca mais nos deixará. Aqui, quando nós nos distanciamos de Jesus, quando perdemos o foco dele, é comum que as nossas ações se tornem apenas obrigações religiosas. E não um reflexo da verdadeira adoração, gratidão e entrega por ele. Por isso que é necessário que a gente pare e pense, o que está faltando na sua vida para reacender esse primeiro amor? Lembrar dessas coisas para que nós nos maravilhemos de novo com ele. Porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, e Ele fez isso aqui. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Senhor e Salvador, nos salvou e nos garante a salvação eterna. Faça alguma coisa, sei lá. O que está faltando para você manifestar sua alegria, sua gratidão, seu gozo por Jesus e por Jesus, Separa um tempo para Ele. Escreve uma carta para Ele. Já escreveu uma carta para Jesus? Sugestão para a semana. Uma carta para Jesus. Senhor Jesus. Meu querido Jesus. Irmãozão. Porque Ele é o nosso irmão mais velho. Sei lá, escreve uma carta para Ele e fala assim, eu queria expressar aqui para você quanto eu sou grato. E sabe, eu queria reacender esse meu amor por você. Voltar ao primeiro amor. Escreve uma carta para Ele. Renove o seu compromisso diário com Ele. De ir até a palavra dEle. Ler. Meditar nela. Aqui, separe o tempo que você precisa fazer para vir à igreja. Às reuniões nos lares. Aos cultos. À escola bíblica dominical. Não apenas vir para cumprir a sua rotina, a sua obrigação, fazer isso por costume religioso, não. Mas é porque você é feliz com o que Ele te fez. Quer renovar o seu amor, o primeiro amor por Jesus? Quer reacender? Para a gente não ouvir, que se você não arrepender, Ele tem palavra dura para nós, se nós não nos arrependermos. Ele está falando para mim e para você, Ele está falando para a igreja. Primeira coisa é o amor por Jesus. Segunda coisa é o amor pelos perdidos. Abre para mim lá as escrituras em Marcos 16, 15. E em Mateus 28 também vai falar a mesma coisa. Ele diz assim, Jesus falando com seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O amor de Cristo precisa me mover e te mover na direção daqueles que não têm Jesus. Aqui, o que você tem feito, de verdade, faz uma análise com você. O que você tem feito nessa missão clara, minha e sua, de ir por todo mundo pregar o evangelho, e o mundo meu e o seu está aqui, circunscrito à nossa realidade.
O que você tem feito? Nessa missão de pregar o Evangelho, por amor, não por obrigação, porque a Bíblia mandou, mas porque eu tenho amor àquele que está indo para o inferno do meu lado e eu não fiz nada. Assim como nós fomos um dia encontrados por Jesus e alguém foi usado de alguma forma para nos trazer até Jesus, eu também preciso fazer a mesma coisa, para que essas pessoas que precisam também ser alcançadas possam vir a ser através de mim. Alguém foi usado para te alcançar, para te apresentar Jesus. E agora você precisa ser usado para que outros possam ser alcançados também pela essa experiência linda, nova do Evangelho. Se nós fomos alcançados gratuitamente pela misericórdia e graça divina, como é que nós podemos ficar em silêncio, calados, paralisados, com tantas pessoas ao nosso redor que estão caminhando sem direção e sem esperança? E lembre que cada pessoa que está ao seu redor, cada uma delas, é uma pessoa, uma alma preciosa para Deus. Cabe a mim e a você fazer isso. Aqui você acha que amar o estranho é algo natural que vem de você? Eu amei o pecador, o perdido. Não, isso não é natural. Você precisa buscar. Porque se eu quero reacender o amor com o meu Senhor Jesus, eu preciso primeiro lembrar do que Ele fez por mim. Em segundo, eu preciso realmente ter uma atenção para aqueles que não conhecem a Jesus. É o Espírito Santo que nos capacita, porque esse amor não vem de graça. Vou esperar o teu amor para ir levar o Evangelho a toda criatura. Não. Você fala assim, eu vou levar, ó Deus, por alegria, por responsabilidade, sim, mas porque eu preciso lembrar essas pessoas que elas são preciosas demais para Jesus, ao ponto dele ter morrido por elas. Essa é que eu tenho que falar. Quando nós cultivamos esse amor pelo outro, no nosso cotidiano, pelo perdido, nós somos movidos a orar por eles, compartilhar a nossa fé com eles, demonstrar o amor de Deus nas nossas atitudes, para que eles também possam vir a ser alcançados, como nós fomos. E eu falo um desafio para você aqui. Presta atenção, senhor. Desafio é para você também que está em casa. Escolha aí na sua lista de amizades, na sua lista de contatos, uma, talvez duas pessoas que não conhecem a Jesus, que ainda não têm uma experiência pessoal com Jesus, para que você possa orar por elas, se comprometer. E aqui eu vou falar com você. A hora que você fala assim, eu vou orar pelo fulano, pela fulana, e começa a orar, o Senhor move. Deus vai criando um monte de oportunidades, você vai assustar. Porque Ele vai trazer essas pessoas mais perto de você. Eu preciso informar o Evangelho transformador para essas pessoas. Eu preciso ser um atalaia. Essa expressão nas Escrituras, ela tem uma característica muito interessante. Eu ser um atalaia. Depois você lê em casa, lá em Ezequiel 3, 16 a 27, qual que é a figura do atalaia? Mas é mais ou menos assim. Ezequiel, depois vocês lembram, Ezequiel 3, de 16 a 27. Nós não vamos ler aqui. Ele fala assim, você avisa as pessoas do pecado delas. Porque se você não avisar e elas pecarem, a responsabilidade é sua, eu cobro é de você. Agora, se você avisou, o problema não é mais seu. A Bíblia é muito clara com isso. Ele fala assim, seja um atalaia, aquele que dá a notícia para que as pessoas possam tomar atitudes de mudança. Então faça isso, peça a Deus, ore, Deus vai mudar, Deus vai mostrar. Mas como eu disse, além de orar, seja um atalaia. Diga para eles que há sim salvação em Jesus Cristo. Peça a Deus oportunidades, até mesmo por convites. A gente fala assim, vamos lá ouvir a palavra de Deus, lá no nosso grupo pequeno, que a gente chama aqui de plantio. Lá na escola bíblica dominical, que tivemos hoje às 18 horas, dominicalmente às 18, vamos entrar em férias daqui a pouco. Início de dezembro estamos de férias da escola bíblica. Vamos ao culto ouvir a palavra de Deus, louvar o Senhor, através de um convite, uma conversa sobre fé e religião. As pessoas gostam, hoje está na moda falar de fé e religião. Puxa o assunto, sobre Bíblia. Vai lá, demonstra bondade, compaixão para essas pessoas, oferece seu ombro.
E muitas vezes a gente está tão envolvido com os nossos umbigos que não temos a honradez de oferecer os nossos ombros aos outros que precisam de Jesus. Terceiro e último aspecto é o amor uns pelos outros. Eu quero ler com vocês lá João, o Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. João 13, 35. Jesus fala assim: nisso vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos. Olha, presta atenção. Você vai ser conhecido como discípulo de Jesus. Aqui, presta atenção. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem uma forma de ser reconhecido como discípulo de Jesus: se tiveres amor uns pelos outros. E ele está falando da comunidade de fé. E sabe o que é esse amor pela comunidade de fé? É amar os nossos irmãos e irmãs, e eu estou falando aqui da Missional do Caminho, ao ponto de me importar com eles. Nós oramos hoje aqui preocupado com Dorinha. Quantos anos Dorinha tem, Virgínia? 82. Dorinha tem 82. Cuida de seu Lucílio, o marido dela, que é uma situação muito delicada. E vai Dorinha, cai, quebra o fêmur. Nós temos que importar com isso. Essa semana você não pode ficar sem ficar preocupado com Dorinha. Está aí Dani e Natália sofrendo com o pai dele, que estava lá entubado, ainda está entubado ainda, né, Dani? Está entubado ainda, numa situação no CTI, precisando. Você não pode deixar, não, você tem que se importar com isso. A Tetel está com, me permitam falar aqui, a Tetel está com câncer na tireoide, vai ter que ser removido. Não é simples, não é a coisa de extrair o dente, não. Nós temos que importar com a Tetel. E as nossas realidades, muitas vezes as nossas pequenas bobagens, precisam receber a atenção dos irmãos da fé. Nos importar um com o outro, honrar um ao outro. Aqui, ó, para mim. Para de falar do seu irmão na fé em nome do Senhor Jesus, fofoqueiro, fofoqueira. Aquele que se importa uns com os outros, ou um com o outro, esse protege a honra do seu irmão. Nós somos conhecidos se tivermos amor uns pelos outros. Não adianta ter obra, não adianta fazer um monte de coisas se perdeu o primeiro amor. E lembra de uma coisa? Jesus nos amou primeiro, é por isso que nós queremos amá-lo primeiro. Ele nos amou primeiro, é por isso que nós queremos amá-lo de volta. Uma igreja como a nossa que o Senhor nos deu, é uma comunidade pequena. Aqui, ó, para mim, nós temos condição, sim, de prestar auxílio e apoio a todo mundo. Oramos, eu citei aqui a família de Tabata e Marcelo. Precisamos orar pelas famílias. A gente fica preocupado. O Luca Pietro está com dificuldade de dormir. Se você tem uma situação dela, liga, preocupa, ora com eles. Me perdoem, tem situações, né? Shampoo e Aline passando por uma luta em terminar o processo lá de negócios que fizeram, precisam de oração. E eu passo os olhos assim sobre vocês, e eu vejo tantas necessidades. E nós não podemos ficar como que não sabemos de nada. Não podemos dar nos ombros. Você precisa se implicar e cuidar um do outro. Amar um ao outro com dedicação, com paciência. Eita! Tem hora que tem que ter paciência, né? Apoio mútuo. Esse amor é essencial para a fé cristã. É através dele que eu dou e recebo suporte nas minhas dificuldades e lutas e nas suas dificuldades e lutas, mas é também onde eu celebro as vitórias e nos edificamos mutuamente em Cristo Jesus. Aqui, viver em comunidade não é nada fácil, né, pessoal? Aqui, ó, para mim, viver em família não é nada fácil, hein? Sempre aquela tia chata está lá. A tia chata sempre tá. Eu falo tia chata porque nem necessariamente não é a tia chata, mas tem alguém lá, não tem jeito. Ninguém pediu para nascer naquela família. Então aqui, viver em comunidade não é fácil. Se nas famílias de origem já é difícil, na igreja também eu preciso ter um pouco mais de complacência, compaixão, uns para com os outros. Porque todos nós, olha para mim, aqui. Todos nós, em determinados momentos, precisamos um pouco de complacência e compaixão. As pessoas têm que olhar e falar assim, calma,
Ele errou, mas ele é humano igual eu, fedorento igual eu. Eu também sou fedorento. Então eu não posso ser um acusador. Eu tenho que ser aquele que ama e que apoia, porque o amor exige isso de nós. Ele exige que nós estejamos dispostos a andar a milha a mais, a dar a outra face. Exige que estejamos dispostos a servir, até mesmo a nos sacrificar com o tempo, pelo bem do outro. Claro que isso não é fácil, em especial, como eu já disse, nesse tempo onde a gente só pensa nas nossas coisas, nos nossos próprios interesses. Sabe, um dos maiores desafios para a igreja de hoje é esse amor. E esse amor te leva mais de volta para o primeiro amor. Se o amor a Jesus e a sua graça te leva para lá, se o amor e compaixão pelo perdido te leva para lá, o amor uns com os outros também te leva para lá. Se você está tendo alguma dificuldade, alguma desavença, alguma indiferença entre os irmãos da fé ou entre os seus irmãos lá da sua família de origem, você precisa resolver essa situação. Arrepende onde você está ou veja onde você caiu. Pedir ao Espírito Santo para nos dar esse desafio diário de não só de olhar para o outro com complacência, mas olhar para nós mesmos e ver o quanto somos falhos e pecadores. Estamos estudando o livro de Eugene Peterson nos nossos plantios. O livro é o Transpondo Muralha. Se você em casa quiser um bom livro para falar da sua espiritualidade bem vivida debaixo desse sol, é esse livro. Toda hora ele me dá um soco no estômago. Toda hora. Falando o quanto que nós somos parecidos com o Davi, pecador, mas o Davi que arrepende e volta. Então você tem tempo para arrepender e volta. Você precisa ter esse compromisso de orar pela família da fé, pelos nossos irmãos, por nossa igreja. Aqui precisamos pedir ao Senhor que Ele fortaleça os laços de amor entre nós. Que Ele fortaleça a unidade entre nós, para que você seja a bênção. E eu seja a bênção e sejamos abençoados. Por isso aqui, ó para mim, seja bênção na sua família da fé, em vez de ser pedra de tropeço. Passa a amá-los. De verdade. Eu quero encerrar. O primeiro amor é um chamado de Deus para nós. O nosso Senhor Jesus fala uma palavra dura para a igreja de Éfeso. Bateu palmas para ela. Que igreja maravilhosa em obras. Mas eu tenho uma coisa contra você. Volta lá para mim, Apocalipse 2:4 novamente. Põe na revista atualizada, obrigado. Tenho, porém, contra ti uma coisa, que você abandonou o teu primeiro amor para comigo. Você não tem me amado mais como você me amava, tão grato pela graça, a misericórdia, a bondade. Eu te amei primeiro, ou antes mesmo de você ser bonzinho. Você nunca foi mesmo. Aqui, o seu amor para com o perdido aí fora, gente indo para o inferno, porque você não tem tido a coragem de dizer Jesus Cristo salva, convidá-lo para vir à igreja, convidá-lo para conhecer Jesus e a Bíblia Sagrada. E aqui vocês não têm amado uns aos outros, conversa fiada nos corredores, que coisa feia. Você precisa pensar sobre isso. Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Se é o seu caso nessa noite, olha aqui para mim. Você precisa se arrepender. O versículo 5 diz assim. Põe aí, Felipe, próximo versículo. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Uma dessas três áreas. Ou as três áreas. Arrepende-te e volta. E pratica, volta, à prática das boas obras. Amar. Amar. E amar. Eu sinto muito, a palavra continua para a igreja de Jesus. Se
Se você não se arrepender, eu vou vir e moverei o seu lugar, o lugar do seu candeeiro, caso você não se arrependa. Vamos orar. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a amar Jesus com sinceridade, nos ajude a ter amor e compaixão pelo perdido. Ajude-nos, Senhor, a sinceramente apoiar uns aos outros. Senhor, sonda o nosso coração, ó Deus, e reacenda em nós o primeiro amor. Que sejamos pessoas fervorosas, ó Pai, uma igreja fervorosa, que sejamos movidos pelo amor genuíno e pela gratidão ao Teu grande e precioso amor. Nós queremos sim retornar ao primeiro amor. Ó Deus, eu quero retornar ao primeiro amor. Eu sei que muitas vezes, ó Deus, nós não temos focado no Senhor, nós temos deixado de lado o nosso relacionamento para contigo e ele tem esfriado. Nós temos deixado o nosso amor e compaixão por aquele que não conhece a Jesus e eles têm sido levados à perdição por falha nossa. Quantas vezes nós ofendemos o nosso irmão enquanto não defendemos a sua honra, enquanto falamos mal dele pelas costas. Ó Deus, reacende em nós essa chama que vem do Senhor e ensina-nos a amar-te com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, para que possamos também amar aqueles que não te conhecem e possamos amar também uns aos outros com o amor que o Senhor nos deu. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.